eu. Gente, estou muito feliz Deixa eu chamar o aqui. Rian. Boa parte dos alunos estão aqui. Deus quiser, a gente vai conseguir juntar todo mundo. Se a gente não conseguir hoje, mas na próxima aula a gente já consegue, né? Tá todo mundo junto. Pedir desculpas novamente por ontem. Essa aula estava programada para Boa ontem. tarde. Oi, Henrique. E aí eu não Oi. consegui, né, a tempo, devido até a internet, só voltou à noite. E aí não deu para mim estar junto com vocês. Mas sem perda de tempo, vamos para nossa atividade. Vou compartilhar aqui, só um minutinho para vocês. Tá aqui o Rian. Oi, Rian, boa tarde. Tá com o caderno Boa aí? tarde. Ótimo. Vou compartilhar aqui a tela da atividade para vocês se localizarem, tá? Só um minuto. Vou pra matéria. Estão conseguindo ver a tela? Estou conseguindo, né? Não. Não? Eu tô vendo aqui. Não tô conseguindo ver. Uma telinha que tem um relógio. Nada? Ah, tô vendo, encontrei. Tava aqui embaixo. Pronto. Correção de atividades, figuras planas. Ok? Todo mundo vendo? Oi. Sabrina tá vendo a tela? Só confirma. Brenda, Maísa também tá vendo? Davi, Henrique. Bom, vamos começar a nossa correção. Boa tarde a todos, oficialmente, né? A gente vai começar a nossa correção de atividades. Dentro dessa correção, eu já vou estar explicando o conteúdo também, né, de outra atividade que eu vou estar passando. Peço que vocês desliguem os microfones enquanto eu estiver explicando. E aí, quando for o momento de vocês tirar uma dúvida, vocês podem ligar e estar perguntando sem precisar ter vergonha, tá? Pode colocar mensagem no chat também. Fiquem bastante à vontade para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. A atividade que vocês vão corrigir, né, o material que vocês vão precisar, é a atividade que foi registrada no caderno. Então, tá lá no caderno de vocês, que foi essas questões aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões que vocês fizeram no caderno. Conseguiram localizar? Vou dar um minutinho aí para vocês pegarem um caderno e localizar a atividade. Davi aqui já me confirmou que está com a atividade. Podem estar interagindo no chat também. Encontrei a atividade. Ótimo. Encontrou, Brena? Tá aqui do lado. Eu tô vendo. Acho que eu tá vendo bem mentinho. Vamos lá. Henrique localizou. Ok, tá com ela em mãos. Maísa, ok. Davi, ok. Pronto. Brena, você tá com o caderno em mãos já, atividade, ok? Sim. Ótimo, muito bem. Vamos começar. Vamos lá, primeira questão. Fiquem muito atentos para estar, né, perguntando. Vamos lá, né, Davi? Começar, né? Chega de enrolação. Pronto. Primeira questão. Observe a figura geométrica plana. Por que ela é plana? Vamos começar por aí. Por que essa figura é plana? Podem responder. Quem é que sabe me dizer por que essa figura ela é classificada como uma figura plana? Que sim.
quê? 5 lados. É uma figura plana de 5 lados. Mas por que que ela é uma figura plana? Não é a resposta ainda da questão ainda não. É um questionamento que eu estou fazendo. Então, para não ficar assim muito parado, eu vou direcionando as perguntas, tá? Então, essa primeira aqui vai para o Davi. Por que que ela é uma figura plana, Davi? Porque podemos passar a mão em cima dela? Sim, é uma boa resposta associada aos poliedros, né? Quando a gente está com poliedro na mão, deixa eu ver se eu tenho uma caixinha aqui. Pronto, eu tenho uma caixinha aqui, não sei se dá para vocês verem, mas ela tem superfícies planas, né? Que eu consigo passar a mão. Davi quis falar, se referir a isso. Mas por que que isso daqui é plano? É possível passar a mão dela, em cima dela, né? Mas por que que essa figura é plana? Porque ela só possui 2 dimensões, tá? Olha só, vamos entender aqui o conceito que eu apresentei lá na videoaula. Uma figura é plana porque ela é bidimensional. E por que que ela é bidimensional? Porque ela tem 2 dimensões. Ela só tem comprimento e altura. Diferente de uma caixinha dessa, ó, ela é um poliedro, né? Porque ela tem 3 dimensões. Ela tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. Então, não é uma figura plana. Já essa figura ela é plana, porque ela só tem 2 dimensões. Não esqueçam disso mais, tá? Só tem 2 dimensões, por isso ela é uma figura plana. E essa figura plana, de acordo com o número de lados, né, ela tem um nome específico. E aí, qual foi o nome que vocês colocaram para essa figura? Liguem os microfones e respondam. Davi está falando que é um pentágono. Alguém mais concorda com ele? Pentágono. Pronto. Todo mundo colocou pentágono. Vamos lá. Maísa, pentágono também? Ok. Muito bem. Então, essa é uma figura plana. É um pentágono. Deixa eu ver se eu confirmasse isso. Tá certo. Muito bem. É um pentágono. Mas agora eu pergunto, por que que ela é um pentágono? Por que que é um pentágono? Por que esse nome? Ela é um pentágono porque tem 5 vértices. Que tem 5 porque ela tem 5 lados. 5 lados. Muito bem. Olha só. 1 lado. 2 lados. 3 lados. 4 lados. 5 lados. Figuras planas que possuem 5 lados são classificadas como pentágonos. Não vamos esquecer também dessa nomenclatura, tá? Figurinha plana com 5 lados são classificadas como pentágono. E aí essa questão está corrigida. Todo mundo acertou? Sim ou não? Eu acertei. Muito bem, Sim. muito bem, Davi. Muito bem. Olha, o Henrique disse que errou, mas conseguiu compreender. Eu acertei. Mas, Henrique, você compreendeu agora por que é um pentágono? Ó, Nós acertamos. são 5 lados. Sim. Ótimo, que bom, Henrique. Então não esqueça mais, tá? Qualquer dúvida, anota o nome aí direitinho, faça aos 5 lados, que nem eu fiz na figura. Questão 2. Alex colou 4 figuras diferentes numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Então, temos 4 desenhos. E aí a gente precisa identificar o nome desses desenhos. Uma dica para vocês aí que estão no celular, né? Se tiver muito pequeno, vocês podem dar o zoom, ou então também deixar o celular na horizontal, que ele fica na tela cheia. Pelo menos deveria ficar. Então, é uma dica. Então, a primeira figura. Como é que eu chamo a primeira figura? Como é que eu chamo a primeira figura? Podem responder. Triângulo. Triângulo. Por que ela é um triângulo? Triângulo. Tem 3 lados. 3 lados. Muito bem. Porque ela tem 3 lados. Tem 3 lados, né? As figurinhas planas que têm 3 lados, 3 ângulos, são chamadas de triângulos.
E a figurinha 2 é o quê? Peguei vocês agora. Esse daqui eu não sei não. A figurinha 2 é um triângulo também, vocês têm certeza? Vocês me falaram que um triângulo tem 3 lados. Essa figura aí tem quantos lados? Ela tem 4 lados. Se ela tem 4 lados, como é que eu chamo ela? Figurinha 2. Como é que eu chamo uma figura plana de 4 lados? Pirâmide. Não. 4 lados. Ó, o nome já está falando. Quadrilátero. É um Quadrilátero. quadrilátero, justamente. Porque a gente está acostumado a ver quadrilátero, quadrado, retângulo, não é isso? Mas esses já têm os seus nomes específicos também. Quando a gente tem outra figura em comum, mas que ela tenha 4 lados, ela é um quadrilátero. Qualquer figura de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono, tá? E a figura 3 é o quê? Losango. É um losango. É um quadrilátero também, porque possui 4 lados, mas ele tem um nome específico muito conhecido, que é o losango, né? Como você colocou. E a figurinha 4 é o quê? Figura 4 é o quê? Figura 4. Que é, Brena? 4 anos. Pentágono. Tem 1, 2, 3. Eu acho que é um triângulo. É um triângulo. Muito bem, Sabrina. Olha aí, pessoal. Tem quantos lados essa figurinha? Tem 3 lados. Se tem 3 lados, é um triângulo. Aí eu pergunto na questão. São triângulos as figuras? A figura 1 é um triângulo? Sim ou não? Sim, olha aí. Figura 1 é um triângulo. Figura 2 é triângulo? Não. Figura 3? Não. Figura 3? Não. E a figura 4? Sim. Pronto. Então qual é a resposta correta? Letra? Qual é a opção correta? C. Quarto ano. Letra? C? Sim. Tem certeza que é a letra C? Letra B, né, Henrique? O Henrique está falando que é a letra B, ó. Figurinha 1 e 4. Entendam a questão. São triângulos as figuras. Olha lá a numeração lá em cima. A figura 1 é um triângulo e a figura 4 é um triângulo. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Corrigiram aí no caderno de vocês a atividade? Sim. Ótimo. Vamos. Eu acertei. Parabéns. Todo mundo acha que acertou, né? Olha aí, o Davi acertou. Deixa eu ver aqui o Henrique, Rauan. Maísa também acertou, né, Maísa? Brena e Rian também acertaram. Perfeito. Vamos lá. Sabrina, ok, né, Sabrina? Muito bem, galera. Vamos lá para a próxima. Já dei a resposta, não pode. Questão 3. Observe os polígonos. Olha só essa palavrinha, polígono. A gente vai já estudar bastante sobre ela, tá? Então, a revisada. Observe os polígonos a seguir. Um deles possui o número de vértices diferente dos outros 3. O que são os vértices, Sabrina? O que são os vértices? Os vértices são as linhas. O quê? As linhas? Tem certeza? As linhas são os lados da figura. São as pontinhas, né, Davi? Ó, o Davi tá dando a resposta aí pra gente. O vértice são os pontinhos, os cantinhos, né? Se você ver lá no pontinho, ó, não sei se vocês estão vendo o mouse aí, passando na figura, são esses cantinhos, ó. Aqui é um vértice, aqui outro vértice, outro vértice. Ou seja, a figura 1 tem quantos vértices? 4. 4 vértices. A figura 1. E como é o nome dessa figura? Que tem 4 vértices? Como é o nome da figura que tem 4 vértices? Esqueceram? Tem alguém me falando que é um trapézio, mas eu acho que não é trapézio, não.
Acredito que esqueceram o nome dessa figura. Figura 1. Paralelograma. Maísa, o seu microfone está com algum probleminha que a gente mal ouve você. Eu até estava achando que você não estava participando. Mas agora eu vi aqui na tela, eu vi você aí falando. E aí saiu um som muito baixo, tá? Aí você vai participando aí que eu vou ficar mais atento. Então a Maísa está falando que é um paralelogramo. E ela acertou. Muito bem, Maísa. É um quadrilátero, tem 4 lados, tem 4 vértices e se chama paralelogramo. A figura 2 tem quantos vértices? 4. Também tem 4 vértices. E como é que eu chamo essa figura? 4 lados. Como é que eu chamo a figura 2? Losango. Losango. Muito bem. Losango. É um quadrilátero também, losango. A figura 3 tem quantos vértices? Figura 3 tem quantos vértices? 4. E como é que eu chamo essa figura? Quadrilátero. Quadrilátero. Mas é um quadrilátero que também tem um nome especial. Quem sabe? Trapézio. Agora sim, Davi. Muito bem. É um trapézio, tá certo? Trapézio tem apenas um par de lados paralelos. Principal característica dele. E a figura 4 tem quantos vértices? Figura 4 tem quantos vértices? 5. 5. Só a Sabrina? Todo mundo concorda com a Sabrina? Sim. Ótimo, muito bem. Então, figura 4 tem 5 vértices e chama pentágono. Também tem 5 lados, né, Davi? Então, eu pergunto para vocês. O polígono que tem o número de vértices diferentes é? Qual é a resposta correta? Polígono 4. Polígono 4. Muito bem. O polígono 4 ele tem um número de vértices diferentes, né, Davi? Porque tem 5 vértices, enquanto as outras figuras tinham apenas 4 vértices. Então, todo mundo aí colocando no chat que conseguiram acertar. Né? Polígono 4, letra D, o pentágono com 5 lados e 5 vértices. Muito bem, turma. Gostando de ver a participação de vocês. Então, tá aí a resposta correta. Sabrina, muito bem, acertaram. Maísa. Henrique, tudo certo aí, Henrique? Eu errei essa. Você errou a questão 3, Sim. mas você entendeu que no pentágono tem 5 vértices, portanto ele era diferente dos Sim. demais? Pronto, o Sim. importante é que você está aprendendo. Não se preocupe em ter errado. Ouça a explicação atentamente e fixe isso na sua memória, para você aprender, né, identificar que vértice... Professor, Oi, pode falar. eu posso dar uma dica? Por favor. Vai lá, ajuda aí. Para você saber qual é as vértices, são os pontos, né? Os cantos. Isso. E as arestas são as linhas. Isso mesmo. Porque no caso aqui, E as as partes linhas são os são os lados. lados da figura, né? Os ladinhos. Muito bem, Rauan. Valeu pela dica. Alguém mais quer comentar? Fiquem à vontade, tá? Só pedir a vez. Então vamos lá. Questão 4. Os alunos do 4º ano estão trabalhando com a embalagem de alguns produtos. Carlos trouxe a embalagem de creme dental. Observe a figura geométrica da embalagem aberta. Então temos aí uma caixa aberta. Como é que eu chamo essa caixa aberta? Quando a gente tem um poliedro que ele é aberto. Como é que eu chamo isso? Alguém lembra? Esse daqui, eu fiquei até um pouco de dúvida nele. É? Alguém ajuda aí, um coleguinha, ajuda o colega, algum colega ajuda o outro. Aqui é uma caixa, deixa eu ver aqui pelo rostinho de vocês, se vocês conseguem identificar. Temos aí uma caixa aberta. Quando a gente tem um sólido geométrico, né, aberto, como é que a gente chama essa forma? Que a gente pode dobrar e chegar lá no caso aí um paralelepípedo.
Isso, Paralelepípedo. a gente chega no Paralelepípedo. paralelepípedo. Se eu montar a planificação, né? A Maísa colocou aqui planície. No caso era planificação. Tá certo, turma? Então aí nós temos a planificação. Temos a planificação de uma forma geométrica, um poliedro. Mas o que é que acontece? A composição dessa planificação é de figuras planas. E que figuras planas são essas que a gente tem aqui para identificar? Vocês estão vendo aí triângulo, por exemplo? Não. Não, vocês estão vendo o quê? É do que? Deixa eu formar. 4 retângulos e 2 quadrados. 4 retângulos e 2 quadrados. Muito bem, Raul. Davi também já colocou aqui no chat. 4 retângulos e 2 quadrados. Todo mundo acertou? Sim. Acertou, Maísa? Ótimo. Sabrina, ok. Brena, acertou, Brena? Eu marquei. Você marcou qual, Brena? Eu marquei naquela daí, eu acho que eu marquei foi. Breno. Marquei a letra A, mas só que eu acho que eu errei. Mas aí corrija, tá? Você já corrigiu no seu caderno? O Rian tá aí corrigindo também? Não. Pronto. Então a resposta correta qual é? Letra A. 4 retângulos e 2 quadrados, é isso? 4 retângulos e 2 quadrados. Se alguém tiver marcado diferente, já faz a correção. Aí, ó, letra A, opção correta. Vamos à questão 5. No livro de matemática, Marta observou o desenho de várias figuras geométricas, conforme podemos ver na ilustração abaixo. Dentre as figuras encontradas nesse livro de matemática, a figura que possui a maior quantidade de lados. Vamos identificar aqui. Essa primeira figura, aqui, tem quantos lados? Ok, Davi. A primeira figura tem 3 lados. Primeira figura tem 3 lados. Muito bem. Essa aqui da frente. Essa da frente aqui tem o quê? Quantos lados? 4. 4 lados. 4 lados. O trapézio. 4. 4. Opa. E o triângulo aqui tem 3, né? Tá fácil. E esse losango aqui tem quantos lados? 4. 4. E essa figura aqui, como é que eu chamo ela? Sim. Tem 5 lados, não é? Como é que eu chamo a figura de 5 lados? Pentágono. Pentágono. Essa daqui tem quantos lados? Sim, 6. 5 ou 6? 6. 6. 6. Tem 6 lados. E como é que eu chamo a figura de 6 lados? Hexágono. Hexágono. E esse círculo aqui tem quantos lados? Nenhum. Nenhum. Por que que não tem nenhum? Porque, como eu expliquei lá na videoaula, se vocês tiverem ficado atento, o círculo, ele é o quê? Ele é contornado por uma... O círculo, ele é contornado por uma circunferência. Estão vendo aí o nome direitinho? Olha só, o círculo, ele tem um contorno de uma circunferência, tá? Então, eu pergunto, qual é a figura que possui o maior número de lados? Hexágono. O hexágono, que é a alternativa C. Todo mundo corrigiu aí a letra C, acertaram? Pronto, muito bem, Henrique. Henrique colocou aqui no chat, hexágono, acertou. Acredito que todos também tenham acertado. Então vamos à questão 6. A superfície da bola de futebol, representada abaixo, é formada por polígonos, ok? Então a gente tem aqui vários polígonos que compõem essa bola, né? Eu acredito que vocês, quem tem bola em casa, né, que já brincou com alguma, percebeu essa forma, né, a bola de futebol. E aí, se a gente analisar direitinho, essas figuras, elas têm, né, formas de figuras planas. Mas que figuras planas são essas? A parte preta.
Qual é a figura? Pentágono. Pentágono, muito bem. E a parte branca? Hexágono. Hexágonos, muito bem. Por que é hexágono mesmo? Porque tem 6 lados. Muito bem. Então, qual a alternativa correta? B. Letra B. B. Deixa eu B. ver se é isso. Isso mesmo. Hexágonos e pentágonos. Quando vocês pegaram uma bola de futebol agora, vão lembrar lá das figuras planas e vão identificar que é pentágono e hexágono na sua a sua forma, né? Sempre perceber. A resposta da 5, Davi, vou voltar aqui, ó. É o hexágono. Veja aí se você acertou. Hexágono era a figura que possui maior número de lados. Perfeito, acertou, né? Parabéns. Então vamos aqui. Aí agora eu vou fazer uma revisão. Fiquem bastante atentos, que eu vou fazer uma revisão de polígonos para vocês fazerem uma atividade do livro didático de vocês. Então tem algumas perguntinhas. Quem acertou tudo, coloca aí no chat, tá? Para a gente estar acompanhando aqui. E aí a gente vai falar de polígonos. O que são polígonos? Não sei se dá para vocês verem direitinho a imagem, mas vamos lá. Desliguem aí o microfone, por favor. Pronto? Ó, vejam aqui a explicação do que é polígono. Polígono é uma figura fechada, uma figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado por uma régua. Ou seja, se vai ser traçado por uma régua, vai ser em linha reta, tá certo? Entenderam? Se eu posso traçar por uma reta, tem que ser uma linha reta. O triângulo, o quadrado, o pentágono, todos eles vocês perceberam que são formados por segmentos de reta? Perceberam, né? Então, essas figurinhas planas, preste atenção, essas figuras planas que são fechadas, olha só, que são fechadas, que são traçadas por linhas retas e que esses trechos não se cruzam. O que é isso, professor? Que eles não se cruzam? Que você está traçando um segmento de reta e ele não se cruza com o outro. Então, se atende a esses critérios, nós temos o conceito de polígono, que são exemplos de figuras planas. Vamos ver essa primeira figura. Vamos aqui, todo mundo observando. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Se alguém tiver com o microfone ligado, desliga aí. Pronto. Vamos lá. Vocês estão vendo essa primeira figurinha aqui? Vendo? Essa figura aqui é um polígono. O que é que vocês acham? Eita, dá um zoom aí, ó, dá um zoom na tela. E aí vocês vão me dizer se essa figura é um polígono ou não. E justificar, né? O que é que vocês acham? A figura 1 é um polígono? A primeira eu acho que não. Não. Mas por que que não é? Qual seria a justificativa? Não. Mas por que? Ela é uma figura o quê? Ela tá fechada, essa figura? Ela é uma figura o quê? Não, né, Sabrina? Não. Por essa figura não está Não. fechada, ó, perceba que ela está aberta. Então, como ela é uma figura aberta, ela não é polígono, tá? Ela só pode ser classificada como polígono se ela for uma figura fechada. Olha só a figura 2. A figura 2 não está fechada? Olha só para vocês entenderem o conceito. Sim. Como ela está fechada, ela com certeza tem chance de ser um polígono. Mas não só é somente esse critério, não. Mas a primeira a gente já descarta, não é polígono apenas, porque ela é uma figura aberta. Fica aberta. Desliga o microfone, por favor.
Pronto, voltamos. Estão conseguindo visualizar, né, a tela ainda? Pronto, olha. A figura 1 não é polígono porque está aberta. A figura 2, vocês acham que é um polígono? A figura 2 é um polígono? Sim, né, Sabrina? Vamos ver se ela atende os critérios. Ó, a figura 2 é um polígono porque é uma figura fechada. Percebam que os lados dela, eu não posso fazer todos os lados com uma régua. São linhas retas, segmentos de reta. E eles não se cruzam. Professor, mas eu ainda não entendi sobre essas figuras que se cruzam. Olha lá a figura 4. Vocês perceberam que uma reta se cruza com outra? Se se cruzar uma com a outra, não é polígono. Rian, está acompanhando, Rian? Turma, estão aí? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Sim, ótimo. Sim. Então, vamos lá. Figura 1 não é polígono. A figura 2 é um polígono. Né? E a figura 3 é um polígono. A figura 3 é um polígono. A 3 é um polígono. Pronto. A figura 3 também é um polígono, porque ela é fechada, é formada por segmentos de retas que não se cruzam. E a figura 4 é um polígono? Figura 4 é um polígono. O que é que vocês acham? Figura 4 não é um polígono porque, ó, professor, mas ela é fechada? É fechada. Deixa eu ver aqui a mensagem. A Maísa está dizendo que não entendeu ainda. Pronto, vou repetir, Maísa. Ó, são 3 conceitos, né, 3 situações que você deve considerar para classificar uma figura como polígono. A primeira situação é a figura ser fechada. Então, se você ver, Maísa, você pode dar um zoom aí na sua figura, na figura 1, e você vai ver que ela é aberta. Como ela é uma figura aberta, não pode ser polígono, porque o polígono é uma figura fechada. A figura 2 é polígono, é fechada. Perceba que os lados dela podem ser feitos com uma régua. Por que pode ser feito com uma régua? Porque é um segmento de reta, ok? Vocês não estão me ouvindo direitinho, deixa eu ver como é que está aqui o meu microfone, só um minuto. Eu estou ouvindo. Também O estou. microfone está ok, pessoal, aqui, não tem nenhum problema. Vamos tentar aqui de novo, qualquer coisa aumenta o volume aí. E quem estiver com o microfone ligado, desligue, para não dar interferência para o colega entender. Ótimo. Vamos lá. A figura 3, Maísa, Davi e os demais, também é um polígono, porque é fechado. Pode ser feito com uma régua, ou seja, com segmentos de reta. E não se cruzam. Tá? As figuras, os segmentos não se cruzam. Se vocês observarem a figurinha 4... você percebe que uma reta, ela se cruza com outra. E isso não pode ser feito, não pode ser caracterizado como polígono. Tá? Então, são esses 3 critérios. Fechada, formada por segmentos de reta e que não se cruzam. Então, feito isso, nós temos, né, o conceito de polígono. Então, identificamos que os polígonos são as figuras 2 e 3. Certo? Vamos aqui a um outro exemplo para a gente fixar. Trouxe vários exemplos para vocês entenderem. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo, há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pecinhas. Vocês estão vendo as 5 pecinhas coloridas? Está vendo, Brena, Rian? Ótimo, Henrique, confirmou. Veja as peças desse brinquedo e depois responda as questões. Então, nós temos aí as 5 pecinhas. Agora eu pergunto para vocês, qual das bases é possível encaixar as 5 pecinhas? Imagina que vocês estão brincando agora.
E aí vocês vão encaixar aquelas 5 pecinhas nessas bases. Qual é a base que você vai conseguir encaixar as 5 pecinhas? Olhem aí com atenção. Base 2. Base 2. É a base 2, Raul? Vamos ver se todos concordam, se é a base 2. Quando tu querer começar a apertar aqui e tirar, tá? Vamos ver se todo mundo concorda que se é a base 2. Davi está dizendo que é a base 3. Davi, na base 3... Cheio de casa, qual é a página? Não é no livro de vocês não, tá? Não tem no livro. Aqui é um outro exemplo. Só acompanha pela tela do celular mesmo. Dá um zoom para ver direitinho. Pode dar um zoom, clicar na tela, dar um zoom que dá para ver direitinho. Então, a Maísa também está falando que é a base 2 e o Davi sustenta que é a base 3. Vamos ver quem está certo. Para mim é a base 2. O Henrique também é a base 2. O Rian, Eu vou na... A Sabrina também está falando que é a base 2. Estou vendo aqui tudo pelo chat. Só o Davi está na base 3, Davi. E aí? Na base 2. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui ver a base 1, né? Base 1 tem alguma figura que se encaixa aqui nessa primeira parte? Triangular? Tem, né? Ó, a figurinha 2 daria para encaixar aqui. Aqui nesse ponto aqui. Qual seria a figurinha que eu poderia encaixar aqui? A 5 dá para encaixar aqui, né? Mas aqui no quadrado tem alguma forma lá que dá para encaixar aqui no quadrado? Não. Não. Então a base 1 já está descartada. Não pode ser a base 1. Porque alguma figurinha não ia entrar aqui. Ó. É um quadrado. Não tem nenhum que tenha base quadrada. Então descarta. Vamos aqui para a base 3 do Davi. Vamos pular aqui para 3. Tem alguma figurinha que se encaixa aqui no círculo? Quem é que Sim, encaixa aqui? o cilindro. O cilindro, muito bem. E aqui nesse triângulo, tem alguma figurinha? Algum sólido que se encaixa? Tem. Sim. Qual é? 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Figurinha 2. 2. E qual é que se encaixa aqui no 3? É Davi? A 4. Mas a 4 é um pentágono. Veja lá, que é um prisma de base pentagonal. O pentágono é aqui, Davi, ó. Não tem o mesmo formato. Nenhuma tem o formato de um hexágono. Então, não é a base 1 e não é a base 2. Então, vai ser o quê? Desculpa, não é a base 1 nem a base 3. Então, vai ser a base 2. 2. Oi, Maria Clara, tá chegando. Nós estamos fazendo uma explicação aqui, Maria Clara, tá? Aí você vai acompanhando aí o conceito de polígono que a gente está trabalhando, certo? Daqui a pouco você se localiza um pouquinho aqui. Vai acompanhando aí. Então, a gente está identificando que aqui na base 2 se encaixa. Então, aqui a primeira figurinha é a figura 5. Aqui o pentágono, que é a figura 4. Essa daqui, que não é um polígono, olha só. Por que não é um polígono? Por que essa figurinha aqui não é um polígono? Porque ele tem um jeito assim, tipo de telefone. Tipo assim. Mas tem a forma de que é arredondada, não é? Eu consigo fazer isso aqui com a régua. Será que eu consigo fazer isso com uma régua? Não, né? Então não é polígono. Não. Então a figurinha 3 se encaixa aqui, a figurinha 2 se encaixa aqui e a figurinha 1 se encaixa aqui. Ou seja, a base correta é a base 2. Vamos lá. Quais dessas peças tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Quais são? Repetindo, ó. Quais dessas peças tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono? A figura, ó. Vocês entenderam a minha pergunta? Ou não?
Vamos lá, deixa eu refazer a pergunta para vocês entenderem. Nós vamos observar agora, dar um zoom aí, somente na base 2, tá? Nós vamos olhar lá para a base 2. E eu quero saber quais dessas figuras, não, quais dessas peças tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono, né? Das pecinhas lá de cima, melhor falando, né? Quais das pecinhas tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Vou dar a dica aqui para ser mais rápido. Ó, é a peça 2 e a 4, né, Raul? Muito bem. A peça 2 e a peça 4. A peça 1 não é, porque é arredondado. Ó. Tudo que é arredondado não tem como ser um polígono. Arredondado. Então, a pecinha 1, a pecinha 3 e a pecinha 5 não pode ser polígono porque são arredondados. Eu não consigo fazer com uma régua. E lembra que o polígono é formado por segmentos de reta, ok? E que polígonos são esses? São justamente o triângulo e o pentágono, que a gente estava se referindo anteriormente, tá? Vamos seguindo aqui. Vamos aqui, a Maria Clara chegou agora. Maria Clara, me fala o nome dessas figuras aqui. Liga aí seu microfone e me fala o nome das figuras. Vê se vocês estudaram, porque eu coloquei o nome dessas figurinhas lá no grupo para vocês. Agora eu vou verificar se aprenderam. Liga o microfone aí, Maria Clara. Até a Maria Clara não está mais aqui, não? Será que ela saiu? Ela saiu só para não falar. Olha só, gente. Fala aí, Sabrina, o nome das figuras. Eu sei. Retângulo, quadrado, losango, pentágono. Só não sei esse daqui. Pentágono. Onde é que você viu um pentágono aí? Trapézio. É um trapézio. E depois do trapézio, quem é, Sabrina? Não sei o outro. Esqueceu. Quem é que lembra aí a Sabrina? O rosa é o paralelogramo. Paralelogramo, né? Muito bem. Tá acompanhando aí, Brena? Tá ouvindo direitinho? Retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelogramo. Todas essas figurinhas são polígonos, tá? São polígonos, são fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, está tudo certo. São classificadas, todas essas figurinhas aqui são quadriláteros. Por quê? Por que elas são quadriláteros? Porque elas têm 4 lados. Perfeito, muito bem. E agora, essas daqui, Raul? Me fala o nome dessas figuras. Vê se você estudou direitinho. Esse aí eu não sei. Não deu tempo de eu ver. Não acredito. Nem a primeira você não sabe? Não? A primeira até que eu esqueci. A primeira tem quantos lados? Primeira de cima. Isso. E como é que eu chamo a figura de 5 lados? Como é? Pentágono, turma. Olha que é isso. Pentágono. Aquela turma lá que eu conheço, que eu não estou ouvindo aqui a participação, esqueceram que é um pentágono? E a figura seguinte, qual é? Que tem 6 lados. Como é que eu chamo? Hexágono. Hexágono, muito bem. E aí embaixo, ó, a primeira. Tem 7 lados. Como é que eu chamo a figurinha de 7 lados? Como é que eu chamo a figurinha de 7 lados? Ninguém sabe? Leiam aí pra mim. Pentágono. Heptágono. Todo mundo falando aí, Heptágono. 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 Pronto. É pentágono. De 8 lados é um Octógono. octógono. Todo mundo falando octógono.
Octógono. Octógono. De 9 lados. Eneágono. Eneágono. E 10 Enágono. lados é o que? 10 lados? Decâgono. Decágono. Todo mundo falando? Decágono. Decágono. Pronto. Olha, vou colocar novamente no grupo. Na próxima aula, eu vou fazer um ditado de formas geométricas, tá? De polígonos com vocês. Vou chamar no WhatsApp individualmente e perguntar o nome de todas essas figurinhas. Já é para vocês saberem, tá? Então, repetindo. Pentágono de 5 lados, hexágono de 6 lados, heptágono de 7 lados, octógono de 8 lados, eneágono de 9 lados e 10 lados, decágono, tá? Combinado, então? Todas essas são polígonos, tá? Estão dentro do nosso conceito. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vamos me ajudar agora nessa situação aqui. Observe a representação de um polígono e algumas de suas partes destacadas. Eu quero que vocês destaquem aqui para mim. Observe este desenho bem de cima. Dá um zoom aí nessa figurinha de cima. Tá? Dá um zoom nessa figurinha de cima que tem ângulo interno, o lado e o vértice. Estão vendo? O lado a gente já viu que é essa linha, o segmento de reta. O vértice é a pontinha. E o ângulo, olha só o que é o ângulo. Nós vamos estudar em outra aula mais sobre ângulos também. Entre dois lados e no cantinho a gente forma um ângulo. Observem. Então, nós temos os ângulos, os lados e os vértices que compõem um polígono. São os 3 elementos. Lado, vértice e ângulo interno, tá? Observem o triângulo nessa tabelinha para vocês me ajudarem a responder. O polígono, um triângulo, ele tem 3 lados, tem 3 vértices e tem 3 ângulos internos. Vocês conseguem ver isso? Estão conseguindo observar? Sim. Pronto. Essa outra figurinha aí embaixo do triângulo, tem quantos lados? Tem quantos lados essa figurinha abaixo do triângulo? 4. 4 lados. Tem quantos vértices? 4 também. E tem quantos ângulos? 4. 4. Muito bem. Essa figurinha embaixo desse quadrilátero tem quantos lados? Esse azulzinho. 5. 5. Muito bem. Tem quantos vértices? 5. E tem quantos ângulos internos? 5. Muito bem. Vocês são 10, viu? E essa figurinha roxa tem quantos lados? Vamos lá, Brena. Participando, Brena. A 6. figurinha roxa tem quantos lados? 6. 6. Tem quantos vértices? Quantos vértices? 6. 6. E tem quantos ângulos internos? 6. 6. Tô vendo aqui no chat também, tô acompanhando, tá? E essa figurinha verde tem quantos lados? Esse polígono verde? 7. 7. Tem quantos vértices? 6. 6 ou 7? 7. 7. 7 pontinhas lá, pode verificar. E tem quantos ângulos internos? 7. 7. O que foi que vocês perceberam? O que é que a gente pode concluir daí? O que é que a gente pode concluir? Que a quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos são os mesmos. São os mesmos, justamente, ó. O que a gente pode perceber é que nos polígonos, a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos internos é igual. Então, olha, quando vocês verem uma figura e que eu perguntar se ela é polígono ou não, lembra dessa dica aqui? Conta os lados,
conta os vértices, conta os ângulos internos, são todos iguais? Então, é um polígono, porque eles têm essa característica, tá? Eu espero que vocês estejam aprendendo direitinho. Daqui a pouco tem atividade. Vamos aqui para a última, tá? Último exemplo para a nossa atividade no livro de vocês. Vou já dizer qual é a página. Vamos para a questão 4, exemplo 4, melhor falando. Leia o que Renato está dizendo. Para vocês deve estar ruim de ler, mas eu vou ler. Quando um polígono tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que é um polígono regular. Um polígono regular é aquele polígono que tem todos os seus lados com a mesma medida, entendido? Quando ele tem todos os lados com a mesma medida e a mesma medida dos seus ângulos, então ele é um polígono regular. Exemplo, o quadrado. Vocês estão vendo que o quadrado ele é todo regularzinho, tudo igual. Os lados são iguais, os ângulos são iguais. Estão vendo? Esse azulzinho. Sim ou não? Ótimo, Henrique. Valeu, Henrique. Então, o quadrado, ele é um polígono regular, porque ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos iguais. O hexágono, esse laranja aí da frente, ele também é um polígono regular. Vocês estão vendo que ele tem a mesma medida de lados e os mesmos ângulos. Observem aqui, ó. Os ângulos são todos iguais, ó. Ângulo. Vocês percebem que são todos iguais. Quando é tudo igual, então são polígonos regulares. Certo? Compreendido? Sim. Ótimo. Vamos ver aqui. A letra A é um polígono regular? O que é que vocês acham? A primeira figura tem todos os lados iguais? Eu acho que sim. Você acha que sim, Henrique? Sim. Tudo bem. Pode ter os lados iguais, certo? E os ângulos são iguais? Olha só essa abertura aqui, ó. Esse ângulo. Será que ele é igual a esse daqui? O que é que vocês acham? Os ângulos aqui, ó, o interno, são iguais? Esse daqui é igual a esse daqui? Não. Não, né? Ó, percebe que aqui ele é mais aberto e no outro ele é mais fechado. Então, ele não é um polígono regular, porque não são todos iguais. E a figura B é regular? O que é que vocês acham? Não, né, Maísa? A gente já olha pelos lados, né, Maísa? Os lados são diferentes. Se os lados são diferentes, não é polígono regular. A letra C é um polígono regular? Sim. Sim. Os lados são iguais? O que é que você acha aqui, ó? Olha só. Aqui em cima, esse lado é igual a esse? Sim ou não? Olha só. Esse lado de cima e esse lado de baixo são iguais? Não. Se não são iguais, é um polígono regular? Não, né? Não. Davi, você perdeu uma parte, não foi, Davi? Pronto. Nós estamos explicando aqui, Davi, o que é um polígono regular. E nós classificamos como uma figurinha como um polígono regular se todos os lados e todos os ângulos forem iguais. O quadrado é um exemplo clássico de polígono regular. E aí a gente viu que esses três primeiros exemplos não são polígonos regulares, porque eles possuem ou lados diferentes ou ângulos diferentes. Mas a gente ainda não viu a figurinha D, esse triângulo. Será que ele é um polígono regular? Ele possui todos os lados iguais? Me confirme. Ele é um polígono regular. Ele é um polígono regular, porque ele tem os três lados iguais. Observem. Três lados iguais. E os três ângulos iguais, ó. Ângulo 1, ângulo 2
e ângulo 3. Percebam que tem a mesma medida. Portanto, a opção D, do nosso exemplo, é um polígono regular. Professor, e se eu ficar com dúvida nesses conteúdos? Até amanhã eu vou estar gravando, eu estou gravando a nossa aula aqui e eu vou carregar lá no YouTube. Então, se vocês perderam uma parte, né, eu vi que alguns alunos perderam algumas partes, vocês podem assistir novamente e tirar dúvida desse conteúdo, tá certo? Bom, agora vocês vão fazer uma atividade do livro de vocês, prestem atenção. Vocês vão pegar o material escolar, vão pegar o livro de matemática, Buriti mais Matemática, na página 79 e 80. Página 79 e 80. Vão responder as questões 1 e 2. Ok? Vão responder as questões 1 e 2. E no final, quando você termina a questão 2, viu, Brena? Tem um desafio. Esse desafio vocês vão usar palito de dente, pode ser palito de dente, pode ser palito de fósforo, pode ser palito de churrasco, qualquer palito que vocês tiverem em casa. Professor, o que é que a gente vai fazer com esses palitos? O desafio está lá na página 80. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão responder as questões 1 e 2, tira a foto, me manda e faz o desafio com os palitos. Depois que fizer o desafio com os palitos, também tira foto e me manda. Eu quero ver quem é que vai conseguir. Aí na próxima aula, quando a gente fazer a nossa webconferência aqui de novo, aí eu vou compartilhar as fotos que vocês me mandaram, para ver quem é que conseguiu. Fica combinado assim? Sim. Todo mundo compreendeu? Sim. Pronto. Deixa eu só finalizar aqui então. Então, vamos finalizar a nossa aula. Ok? Quero que todo mundo ligue a câmera agora. Vamos lá, todo mundo ligando a câmera, para mim ver todo mundo, para me matar a saudade. Cadê quem foi que não ligou a câmera ainda aqui? Eu não vi. Não pode sair ainda, tá? Vamos aí ligando a câmera. Sabrina. Maísa tá ok. Cadê a Brena? Brena? Cadê a câmera? É que eu Brena? Vamos chamar a Brena aí, gente. Consegui desligar o microfone e ele mandou botar chamada de vídeo. A Brena não quer aparecer. Mas é um prazer estar vendo vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Rian, chegou, Rian? Liga a câmera aí, Rian. Pronto. Então, finalizando nossa aula. Obrigado, turma. Bom rever todos vocês, né? É um prazer estar conversando aqui com vocês. Então, agora, pegar o livro, fazer a atividade e me mandar as fotos, tá bom? Tchau. Abraço a todos. Saudade de vocês. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.